Hoje no Obsufoquei vamos falar do Leandrinho, a versão dele aí sobre a atriz Samara, que acusou ele de ter enganado ela durante o casamento. Ela acusou ele dizendo que ele teria enganado ela na compra da mansão. Segundo ela tinha vendido o apartamento que ela tinha, o único apartamento que ela tinha, para poder comprar essa mansão junto com ele. E depois, quando foi se separar, 5 anos depois, descobriu que a mansão estava no nome do irmão dele. E até hoje, vai fazer mais ou menos 10, 11 anos aí, que os dois estão na justiça, ela está na justiça, para conseguir o que ela tem de direito da mansão aí, que ela não conseguiu ainda por estar no nome do irmão dele. E aí o Leandrinho respondeu essas acusações de Samara. E eu vou contar um pouquinho para vocês aqui alguns detalhes e vou ler também, porque ele fez uma nota de repúdio, ele fez texto, ele não deu a cara a tapa assim num vídeo, tipo, ele não fez um vídeo, ele fez um textão mesmo. Então é um ponto negativo, vou dizer. O Leandrinho, ele falou assim, na nota de repúdio que ele fez, que foi no dia 20, quarta-feira, já vai fazer um tempinho. Ele disse que a versão da Samara não corresponde à realidade. Então vou ler aqui para vocês e depois a gente comenta. Quando estávamos juntos, foi realizado a compra de um imóvel, cujos recursos de minha parte foram superiores. Sobre essa fala dele, eu já senti que ele virou e falou assim, eu dei mais que ela, entendeu? Pelo que eu entendi, eu queria que vocês colocassem aí o que vocês acham dessa fala dele. A senhora Samara é a pessoa bem esclarecida, atriz renomada e conhecedora dos seus direitos. E sempre teve conhecimento, sim, de que o bem estava no nome do meu irmão. Ele que está falando, né? Concordamos, inclusive, com isso. A necessidade do registro em nome do meu irmão se deu por conta do meu domicílio fiscal não ser no Brasil, com concordância de ambas partes. Quando decidimos terminar nosso relacionamento, foi realizado judicialmente um acordo financeiro cujo pagamento ficou condicionado à venda da casa. Então, quando eles se separaram, o acordo era de vender a casa, certo? É isso que eu pensei. Já que vocês combinou de que ia pôr no nome do irmão, quando separasse, teria que chegar em um acordo, vender a casa, cada um ficar com uma parte. É isso que devia acontecer, mas aconteceu? Não, né? Porque estão até hoje brigando na justiça. Nesse acordo, a senhora Samara ficou residindo no imóvel por 2 anos, até que a venda ocorresse, e nesse período eu suportei todas as despesas mensais, necessitando essa suportar apenas com as despesas manutenções do imóvel, o que não aconteceu. O que eu entendi aqui, ele está falando que ele bancou ela, digamos, bancou em tudo. E a única coisa que ela teria que fazer é cuidar da mansão ali que ela estava morando, da casa. E não aconteceu. O que eu acho interessante que ele entra nesse assunto e eu já fico assim, né? O que será que aconteceu na casa para ele colocar isso? Durante os 2 anos que residiu no imóvel, não houve qualquer manutenção. É meio complicado, gente, porque eu moro numa casa já vai fazer uns 3 anos e não houve manutenção. Qual manutenção será que é essa que uma mansão precisa durante 2 anos? O que ele está querendo dizer? Na hora eu pensei, será que ela destruiu a casa? Né? Vai saber lá, né? Eu sei que casa, quando aluga, tem que ter manutenção, né? O inquilino vai lá e destrói a casa e tal. Mas que destruição será que ela fez? Essa que assim, tipo, para ele falar, né, digamos. O que causou a depreciação significativa, reduzindo o valor de mercado para menos da metade. A casa vale X, 100 mil reais. Ele está dizendo que, vamos supor, a mansão vale bem mais, mas vamos lá, 100 mil reais. Por conta dela não ter cuidado do imóvel durante os 2 anos, aconteceu que a casa foi para metade. Então eu fiquei assim, que será que ela aprontou nessa mansão, né? Para ter jogado o valor lá embaixo, porque geralmente qualquer imóvel, o valor sobe conforme vai passando nos anos e não desce. Ele fica bem mais valorizado com o tempo, pelo menos pelo que eu entendo, né? Durante os anos aí que eu fui percebendo. Aí ele virou e deu um exemplo. Da falta da manutenção foi que a piscina teve que ser inutilizada, acho que é assim que fala. Tamanha a falta de cuidado, gerando também mais desvalorização na casa. Por isso existe uma discussão judicial
acerca dos pagamentos ajustados no acordo. Ele está dizendo que por conta disso está até hoje brigando na justiça, porque a mansão que eles têm foi para metade o valor. Se valia 2 milhões de reais para 1 milhão de reais. É isso que eu entendi. E ele está brigando na justiça porque ela que diminuiu o valor, a culpa é dela por ela não ter cuidado da mansão. Durante esses anos de processo, esqueceu a senhora Samara de mencionar em suas postagens ter recebido 2 imóveis de minha propriedade na cidade de São Paulo. Imóveis esses que se aproximam e até ultrapassam o valor do apartamento de sua propriedade, vendido por ela à época. Ou seja, não procede a alegação de que nunca recebeu nenhuma compensação. Fizeram diversas propostas de acordo para encerramento da proposta. Nunca concordou com os valores oferecidos. Então ele diz que por ele já ofereceu vários, né? O advogado ali ofereceu várias propostas para ela, mas ela nunca aceitou o valor. O valor não atendeu às expectativas dela, ela não quis aceitar. Essa é a versão dele. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam. Mas calma que não para por aí não, tá, gente? A gente vai ver ela rebatendo sobre isso, viu? Porque ela rebateu sobre tudo isso que ele disse. Eu jamais tive conhecimento do registro da casa no nome do irmão dele, pelo menos até a separação. Aliás, é no mínimo estranho que o primeiro imóvel que serviria de lar para minha família, a família que eu estava formando e que foi adquirido com recursos nossos do então casal, fosse registrado no nome do irmão dele. A informação de que a casa foi desvalorizada por conta da falta de manutenção também não é verdadeira. Eu e as minhas filhas, a gente ficou no imóvel durante aquele período e a casa teria ficado sem manutenção e por isso tenha sido desvalorizada. E a justificativa dele no processo, não na nota que ele botou lá no Instagram dele, no processo judicial, para ter vendido a casa por um valor abaixo do preço, foi a desvalorização do mercado imobiliário na época, e não a falta de manutenção. É só comparar o processo com a nota de repúdio. Que além da dívida que o genitor tem comigo, completamos 2 meses de pensão atrasada. Isso foi dia 26, tá? Que ela rebateu ele. Eu não sei se está sendo uma retaliação comigo por essa história ter sido exposta. Eu só sei que eu tô agora sozinha, tendo que custear todas as despesas das meninas. Eu sinto se informar que pensão, se não for paga, da cadeia, né? Tá estranha essa história. Será que ele não deu ou ela tá mentindo nisso também? Aí ela conta o que ela faz com o dinheiro que ela recebe. E quando ela falou isso, gente, eu lembrei, sabe de quem? Eu fiz um vídeo há muito tempo atrás de uma mãe e ela contou o valor da pensão ela utilizava para quê? Para alimentação das crianças, para o médico, para o remédio, para frutas, essas coisas. E ela contou também que pagava o aluguel com a pensão. A Samara disse a mesma coisa, que ela usa esse valor que o pai dá lá de pensão para saúde, educação e para pagar o aluguel. O que eu achei interessante, coisa de rico, né? Porque pobre a gente sabe que é um valor, tipo, aquele não dá pra pagar aluguel de jeito nenhum. Ou você pagar aluguel, olha lá, você não vai conseguir comprar nada pras crianças. Então, achei bem interessante essa história de ter que pagar aluguel, né? Mas rico é outra coisa, né? Ela divorciou do Leandrinho em 2013. Ele é ex-jogador de basquete. Um assunto delicado aqui que ela conta é que na época que ela separou dele, que ela divorciou dele, tem 2 filhas. Na época a filha dela mais velha tinha 4 anos e a outra tinha só 30 dias. O genitor exigiu que eu deixasse a casa com elas, porque senão ele cobraria aluguel da genitora. Isso tudo para me pressionar a fazer um acordo de pensão na época, que ele ofereceu um valor que chega a ser vergonhoso. E na época eu nem tinha força para nada. Eu simplesmente aceitei. E sim, eu não vou ser mentirosa, hipócrita. Um pouquinho tempo depois, não sei, 1 ano, a gente conseguiu melhorar essa pensão. Depois de anos, ele já tinha mais 2 filhos, né? Com outra família. Só que, anos depois, já com outros 2 novos filhos da nova família, chega um pedido na minha casa de revisão de pensão. Sim, ou seja, redução da pensão das minhas filhas com ele. Pois ficaria muito difícil arcar com os custos de todos os filhos. Ora, se estava tão difícil arcar com os custos de 2 filhas, por que foi ter mais 2? E a tal da paternidade responsável?
aonde fica? Aí, para rebater esse querer reduzir o valor, né, ela fala sobre a mulher que ele está hoje, né, pelo que eu entendi aqui. E esse pai que queria reduzir o valor da pensão das primeiras filhas, no ano de 2021, aí que vem a bomba, ele empresta 1,5 milhão para a atual esposa. Ué, mas se não tem dinheiro para pagar a meação, tá sobrando para quem pode emprestar. Como é que explica isso? E como eu vou repetir, eu acredito na justiça ainda, e justiça se faz com provas. Ó. Ela conseguiu essa informação, né? Mas ela conseguiu. E ela até mostra a nota fiscal e tudo pra provar. As duas versões aí pra vocês, a do Leandrinho, a dela, tá? E eu queria saber de vocês o que vocês acharam disso tudo. Com a versão só dela, que vocês já tinham visto. Se você já chegou a ver o vídeo dela falando, acusando ele. Agora com a versão dele, muda alguma coisa? Conte aqui nos comentários se muda alguma coisa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo para você que não viu ainda o vídeo dela falando, como é, acusando ele, tá? O primeiro vídeo que ela fez. E eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e até o próximo vídeo.